Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Inicialmente, registrar nossas boas-vindas ao desembargador Saraiva, que retorna após período de férias. Boas-vindas também ao doutor Eduardo Pinheiro, convocado para substituir o desembargador Amaury Moura durante seu afastamento. O desembargador Dilermano, por motivo de força maior, ele tentará participar através de videoconferência. Aliás, já fui informado, já está logado aqui. Acompanhando a sessão extraordinariamente através de vídeo. Inicialmente, aos feitos da nossa pauta, pela ordem. O primeiro é o mandato de segurança civil 080-6460, impetrante Duarte Almeida Advogados Associados, e é da relatoria do desembargador Glauber Rego. Tem uma inscrição para sustentação oral feita pelo Dr. Ricardo César Ferreira Duarte Júnior. Indago ao desembargador Glauber se o processo está em mesa. Processo em mesa, senhor presidente. Eu estou concedendo a ordem. Eu não sei se nesse caso o advogado teria ainda interesse na sua sustentação oral. Não, excelência, dispensa a sustentação. Agradeço a atenção. O segundo é o habeas criminal 081-6116, impetrante Lander Charles Valentim da Silva, advogado Josier Ribeiro da Costa, da relatoria da desembargadora Maria Lourdes de Azevedo. Tem inscrição para sustentação feita pelo Dr. Jansuer Ribeiro da Costa. Indagado desembargadora se o processo está em mesa. Está em mesa, excelência. O Dr. Jansuer está presente? Não, excelência, nem por processo, nem dá assistência. Então, segue o processo para a ordem virtual. Terceiro, pela pauta, é a revisão criminal 080-5219-60, requerente Gutenberg Gomes de Azevedo, advogado Dr. Alexandre Magno Alves de Almeida, relatoria do desembargador Vivaldo, revisão do desembargador Saraiva Sobrinho. Indaga o relator se o processo está em mesa. Está em mesa, excelência. Doutor Alexandre está presente. Estou sim, excelência. Então, com a palavra para a sua sustentação oral, doutor. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente dessa Corte de Justiça, desembargador Amilcar, desembargador relator, demais desembargadores, juízes convocados, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Laine Cardoso, serventuária da Justiça, saúde da advocacia, na pessoa dos colegas Vinícius Almeida e Jair Araújo, advogados da Paraíba, que conduziram esse processo na primeira instância, e que muito me honra em dividir a tese e os assuntos aqui tratados. Ocupo a tribuna dessa mais alta Corte de Justiça e o tempo dos senhores desembargadores para tratar de um processo de revisão criminal no qual o senhor Gutenberg Gomes foi condenado em sentença já transitada e julgado pelo crime de tráfico de drogas. E nós sabemos, quando entramos com a revisão, o estreito espaço permitido para as ações revisionais de decisões transitadas e julgadas. Nós sabemos, tanto na área civil como na área penal, criminal, os estreitos caminhos que permitem a interposição de mais essa tentativa de provar a inocência ou irregularidade do processo. Pois bem, no presente caso, a tese autoral, ela se funda na inobservância de texto legal, notadamente em razão de dois aspectos. Um bastante objetivo, e que eu gostaria de trazer a essa corte num primeiro momento, que se trata do fato do então réu,
hoje autor dessa revisão, não ter tido a oportunidade de juntar o seu rol de testemunhas, apesar de requerido a tempo e a modo. O que é que houve? O réu encontrava-se residindo e custodiado no estado da Paraíba, a ação penal corria no Rio Grande do Norte, e a diligência de citação e coleta da sua defesa preliminar não surtiu o efeito desejado em virtude da distância e da burocracia do caminho que essas coisas passam. Em virtude disso, o juiz titular, na primeira instância, nomeou a Defensoria Pública para fazer essa defesa preliminar, que foi feita a tempo e a modo. E na defesa apresentada pela Defensoria, há pedido específico sobre o rol de testemunhas, no seguinte sentido, e eu leio ainda a ipsis literis o pedido da Defensoria. Exposites requer a Vossa Excelência oitiva das testemunhas arrolada na denúncia, bem como a posterior complementação do rol, caso se faça necessário. Esse rol foi apresentado em juízo, e Sua Excelência, o magistrado condutor do processo, indeferiu alegando preclusão, justamente porque este rol deveria ter sido trazido junto da defesa preliminar. O que é que ocorre? Todos nós sabemos os percalços da defesa feita por Defensoria, notadamente quando o réu se encontra em outro estado da federação. O contato, que aliás não houve nesse caso, entre defensor, ainda que público, e réu, impediu que o réu fornecesse as testemunhas de sua conveniência à instrução processual. E, em virtude disso, a defensora, em boa hora, de forma muito competente, diga-se de passagem, protestou em colocar o rol de testemunhas a seguir. A jurisprudência pátria, ela é absolutamente uníssona no sentido de que, uma vez requerida a juntada do rol em momento posterior, não se poderia declarar a prescrição consumativa. Nesse caso, o réu se viu alijado do seu principal fonte de defesa, que num processo criminal tem um destaque ainda maior, e veremos isso inclusive no segundo ponto a ser tratado nessa sustentação, se viu alijado de arrolar as pessoas que poderiam fazer prova junto ao juízo da sua inocência ou da sua não responsabilização em relação ao caso. Nesse caso, nesse jaez, ocorre clara violação ao direito de defesa, o que macula de morte a sentença condenatória contra si lançada no processo. Esse aspecto a defesa entende que é de uma objetividade cristalina, que independe e dispensa qualquer tipo de análise, mesmo da moldura probatória, em seus aspectos mais gerais, o que seria admitido na revisão criminal. Assim agindo, ocorre claramente o erro improcedendo no processo, ou seja, não se está discutindo nesse ponto o mérito da decisão, mas assim a observância da norma legal. O prejuízo, dado ao fato da possível alegação de não haver prejuízo à parte demonstrada em virtude da nulidade, é clara que o alijamento de todo o rol de testemunha do réu impediu por completo a sua defesa, a não ser no seu próprio interrogatório, que é uma peça mitigada, apesar de importante, em razão da ausência de compromisso. Outro aspecto que o autor colaciona na inicial e que requer a atenção de Vossas Excelências é no sentido da produção probatória. Ainda que seja descabida e mais estreita ainda a análise da prova no processo de revisão, há aspectos formais sobre essa prova que podem e devem ser observados. Notadamente, nos casos de Tribunal de Justiça, onde ainda é cabível e ainda é permitido pela lei a avaliação desse aspecto. O que é que acontece? Nessa operação, há um fato concreto. Houve uma apreensão de drogas dentro de um carro no Nordestão, onde um cidadão chamado Eduardo, e eu não vou entrar muito na prova, foi preso com 22 quilos de cocaína. Pois bem, essa é a prova material e a prova que existe no processo, a não ser o depoimento de 3 policiais.
os policiais que conduziram a investigação. E os policiais narram a história convincente, lógica e absolutamente desprendida de qualquer outro elemento. O juiz, na sua sentença, ele já na fundamentação, ele transcreve a sua impressão sobre os 3 depoimentos dos policiais e traz na sentença, e aí a sentença está integral, não existem saltos a partir de onde eu vou ler, a seguinte fundamentação. E aí peço licença, são poucos parágrafos, mas de importância para o sucesso da empreitada do autor. Abre aspas. Apesar da negativa de autoria dos acusados, os depoimentos e demais elementos probatórios colhidos durante a investigação criminal e comprovados quando da instrução processual são suficientes a ensejar a condenação de Gutenberg e Francenildo. Um detalhe, a sentença ela tem 7 páginas e condenou 3 pessoas. Continua a leitura. Os agentes da Polícia Federal descreveram de forma detalhada como atuava a organização criminosa, dirigida por Francenildo, esclarecendo que funcionava como um consórcio, onde todos os integrantes investiam dinheiro e se organizavam para providenciar o transporte de droga, ajudando um ao outro quando necessário. Segundo relatam, e aí faz mais uma peroração sobre o assunto, eu vou dispensar exclusivamente em virtude do tempo de Vossa Excelência. Próximo parágrafo começa com: também disseram que Francenildo era integrante do grupo principal, e aí vai. Todo o percurso desse carregamento foi acompanhado pela Polícia Federal, que contava, e aí se trata, e eu não fiz intervalo, se trata do carregamento do carro que foi apreendido no Nordestão com os 22 quilos de droga na posse do senhor Eduardo. Além disso, também informaram que foram realizadas vários flagrantes em alguns estados da Federação, outros que não pelos réus, hoje o autor. É de bom haver registrar ser válido o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão para a edição do decreto condenatório, visto que não há nenhum elemento concreto de que estes tinham algum interesse pessoal na prisão e condenação dos acusados, pois sequer conheciam e passaram a acompanhá-los no início da Operação Macambira. Portanto, o juiz, inclusive percebendo o fato desses depoimentos serem absolutamente isolados em relação à prova, o juiz mesmo faz um alerta de proteção, dizendo que, ora, não há por que não considerar o depoimento dos policiais, porque eles não tinham nada contra as pessoas, não tinham nada a favor da prisão, não tinham interesse no processo. Ninguém está dizendo que há interesse no processo. O que acontece é que a investigação ela tem como função principal angariar provas para subsidiar uma condenação. A história contada pelos policiais do intercurso da investigação não pode... Agora que eu não vi o horário. Não pode subsidiar a condenação por si só. Esses outros elementos trazidos, além do magistrado não indicar em nenhum momento da sentença, até porque não existem, se consubstancia exclusivamente na apreensão dos 22 quilos de drogas de posse do senhor Eduardo num carro parado no Nordestão em Natal. Aí se fala, não, mas teve interceptação telefônica. Não foi juntada em nenhum momento nenhuma interceptação telefônica que subsidie o que está dito aqui. E a sentença nem trata disso. Como eu disse, a sentença tem 7 páginas, onde 2 são relatório, uma é a fixação da pena, e todos sabemos que a fixação da pena exige certa formalidade das circunstâncias judiciais, segunda fase, terceira fase. Ou seja, a fundamentação da sentença consubstanciou-se exclusivamente. Não se trata de buscar apoio na autoridade policial que investigou, mas se trata de que a sentença fundou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que não estão refletidas, corroboradas em nenhum elemento probatório notadamente trazido na sentença. A sentença não traz nenhum. Eu convido, inclusive, os senhores desembargadores a verificar. A sentença ela se encontra nas páginas 1183 e 1189 e, de fato, ela é muito pobre de argumento. Existem outros parágrafos em que o juiz explica por que está fundamentando a condenação nos depoimentos dos policiais. Então, tendo em vista isso, esse fato não rediscute a prova do processo. Se rediscute o processo. Até que ponto e até quanto
é possível, ou se é possível, se trazer uma condenação exclusivamente calcada em depoimentos da autoridade policial, desprovida, a não ser pela utilização de jargões próprios das sentenças comuns, desprovida de qualquer elemento que lastreie, que ancore as declarações trazidas pelos policiais. O depoimento, o policial poderia ter dito o que quisesse. Pois bem, mas para não tomar tempo de Vossas Excelências, o autor requer, portanto, a revisão da sentença condenatória para, em virtude dessas ilegalidades flagrantes e desrespeito objetivo à norma legal, retirar a condenação hoje imposta a ele. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra o relator. Excelência, o voto está disponibilizado. Eu cito precedentes desta corte, inclusive, da relatoria do desembargador Glauber Rego, desembargador Ibanez Monteiro, do STJ, e concluo, em harmonia com o parecer ministerial, por julgar improcedente o pedido formulado. É como eu estou conduzindo o voto. O revisor, como vota? Sem dúvida, presidente. Acompanho o relator. No sistema, os votos protocolados estão também acompanhando o voto do relator. Eu indago se há alguma solicitação de esclarecimento, alguma alteração de voto. Então, proclamo a unanimidade. Agradeço, Excelência. O seguinte é o agravo interno em reclamação 080-02-1978, agravante sindicato de empresa de transportes urbanos de passageiro do município de Natal. É da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho e tem a inscrição para sustentação oral feita pelo advogado Dr. Antônio Roberto Fernandes Tagino. Está presente? Pois não, Excelência. Senhor presidente, me parece que o Estão me ouvindo, senhor presidente? Oi, pois não. O Bador Lermantes pediu vista. Lermando, estão me ouvindo? Estou, desembargador Lermando. Esse processo tem um pedido de vista antecipada minha, viu? Já um pedido de vista Eles têm um pedido de vista antecipada. Certo. Mas eu acho que não impede o advogado fazer a sustentação oral dele. Sim, perfeitamente, correto. Pelo contrário. Até para subsidiar a análise de Vossa Excelência, não é? Correto, exatamente. Com a palavra, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, desembargador presidente. Em nome de quem saúdo todos aqui que estão assistindo a essa sessão do Pleno. Bom, eu venho aqui perante essa alta corte, nesse agravo interno em reclamação constitucional, em nome do Sindicato de Passageiros, Sindicato de Transportes Urbanos do município de Natal, defender uma tese que eu reputo bastante relevante, porque ela diz respeito à manutenção da autoridade jurisdicional deste plenário, né? A presente reclamação traz a discussão jurídica sobre a data a partir da qual as decisões tomadas em sede de ADIM, junto a este pleno, passam a ter efeito. Por que isso? Tivemos aqui a de 081-1324-2024, julgada no ano de 2022, que trouxe a inconstitucionalidade de alguns dispositivos atinentes à legislação municipal de Natal no que toca ao transporte público urbano. E eu queria uma parte do que seria o avanço à tese jurídica para trazer uma questão que é necessariamente política e é necessariamente de cidadania a respeito do transporte urbano no município de Natal. Nós passamos, a partir do ano de 2020 até o ano de 2022, um período pandêmico. O Sindicato de Transportes Urbanos, tal qual qualquer cidadão, tal qual qualquer empresa, tal qual qualquer instituição deste Estado, na verdade, do mundo, perpassou por momentos em que não se sabia como se portar, perpassou por momentos em que não se sabia o que podia fazer,
perpassou por momentos que não sabia como dar continuidade às suas atividades. Isso porque não se sabia como se pegava o vírus da Covid, isso porque não se sabia quais eram as formas de contágio, nem os efeitos decorrentes de doenças, de vacinas, enfim, de quaisquer elementos atinentes ao assunto Covid-19. Pois bem, ainda no ano de 2020, algumas medidas administrativas, enquanto sindicato, precisaram ser tomadas para que a gente tentasse subsistir durante aquele período em que o home office passou a ser adotado, em que as pessoas passaram a não andar de ônibus, em que as pessoas passaram a não andar nas ruas, a não ir a supermercados e não fazer as suas atividades corriqueiras. A par disso, algumas medidas precisaram ser tomadas que foram a redução de linhas, porque senão a gente tinha ônibus rodando nas cidades vazios, a restrição de horários com a consequente redução da quantidade de ônibus que estavam disponíveis em determinadas linhas, porque a gente tinha ônibus circulando vazios na cidade, porque não existiam pessoas circulando na cidade. Fomos surpreendidos no ano de 2022 por duas ações específicas, e é preciso que eu traga esse momento para Vossas Excelências, para que estejamos, a corte inteira, na mesma página do momento econômico a que eu me refiro. Tivemos duas ações bastante relevantes que foram muito graves para o sistema de transporte urbano do município. Uma ação civil pública que tramitou junto à 6ª Vara da Fazenda Pública, que findou com um acordo feito em Sejusc, em 2º grau, e essa ação civil pública ela pleiteava um objeto extremamente amplo. Ela objetivava o restabelecimento de todas as linhas que haviam sido devolvidas no município de Natal pelo Sindicato de Transporte, pelas empresas que lhe compõem. Quando chegou-se ao 2º grau, foi formulado um acordo junto ao gabinete do desembargador Expedito, então diretor do Sejusc, em que se contemplou Defensoria Pública, Ministério Público, sindicatos, empresas individualmente consideradas e município de Natal. Esse acordo foi homologado. Nesse acordo contemplou-se que as empresas iriam disponibilizar, a partir desta data, que foi agosto do ano passado, 50 ônibus novos para o município de Natal, 50 ônibus seminovos. Ia-se haver a redução da idade média dos ônibus, que de fato estava bem avançada, para 8 anos, em média, e a ampliação da área de cobertura do sistema de transporte urbano de 1.500.000 quilômetros quadrados abrangidos para 1.700.000 quilômetros quadrados. Ou seja, estabeleceu-se nesse acordo que a área de abrangência do transporte urbano de Natal no período pós-pandêmico passou a ser maior do que aquela do período pré-pandêmico. E para isso precisou-se fazer algumas adequações em linhas, porque nós tínhamos ainda na Ribeira um bairro hoje pouco povoado, com poucas atividades, cerca de 95 linhas de ônibus passando em frente ao Colégio Salesiano de São José. Nós tínhamos em frente ao Midway cerca de 100 linhas passando exclusivamente na Avenida Salgado Filho, com trânsito, com uma concentração de horários, de modo que foi-se contratado pelo município de Natal um estudo junto à ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, que subsidiou uma melhor eficiência do transporte urbano da cidade. E estamos trazendo tudo isso para essa tribuna porque esse não é o primeiro nem vai ser o último processo que iremos discutir sobre a situação do transporte público no município de Natal. E é importante que tenhamos ciência de que esse momento foi vivido a partir do ano de 2023 com a extinção desse processo judicial através do acordo. Ocorre que, paralelo a essa ação que eu mencionei e descrevi agora, foi ajuizada também uma ação popular. E nesta ação popular, ainda em 2022, houve o deferimento de uma liminar para determinar ao sindicato e aos municípios que, com base na lei municipal que rege o transporte urbano, houvesse o restabelecimento de 4 linhas nominalmente indicadas, A, B, C, D, e aqui eu não preciso minudenciar quais são,
tais quais eram antes do momento pandêmico. E aí, 2 dias depois de proferida essa decisão, foi julgada a de 01/13/24/2024, no dia 6 de abril, cuja publicação do acórdão, e isso é de extrema relevância para a nossa discussão aqui hoje, se deu no dia 20 de abril. Cientes do julgamento havido, do julgamento com matéria constitucional havida junto a este tribunal, neste mesmo plenário, em que os dispositivos sobre os quais se fundavam a decisão prolatada no dia 4 de abril, que determinou o restabelecimento das 4 linhas, o Seturne apresentou uma petição de reconsideração ao então magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública, dizendo: Excelência, houve hoje, no dia 6 de abril, o julgamento de um ADIM, essa ADIM mencionada, que tornou os fundamentos do que Vossa Excelência trouxe inconstitucionais. E o julgamento foi em efeito concentrado, foi em controle concentrado com efeitos ex tunc, que retroagem, que segundo o STF não dependem da publicação do acórdão da ADI para que façam seus plenos efeitos ex tunc. E aí informamos a vara de que a sua então decisão estaria atingida pelos efeitos ex tunc produzidos pela decisão trazida por esta Corte. Então, no dia 20 de abril daquele ano, 2022, a vara manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos, ao arrepio do que foi decidido por esta colenda Corte, ao arrepio do que foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade, que reputou por inconstitucionais os dispositivos sobre os quais a primeira decisão e, portanto, a segunda se baseavam. Desta segunda decisão, por entendermos que ela sim estava violando o que havia sido decidido por esta Corte, quando o juízo tinha plena ciência, apesar de que a decisão não havia sido publicada, mas nós informamos nos autos, quando o juízo tinha plena ciência do entendimento desta Corte sobre os dispositivos que estavam sendo aplicados àquela decisão, apresentamos a reclamação constitucional, que, com toda a vênia ao entendimento do eminente relator, foi não conhecida por ter compreendido que se tratava sobre a primeira decisão. Ocorre, e eu reforço, esta reclamação constitucional sobre a qual nós estamos discutindo diz respeito à decisão prolatada pelo juízo após ser cientificado da decisão da ADIM tomada pelo pleno desta Casa. Então, Excelências, o que pedimos é que essa reclamação retome o seu curso regular e que a jurisprudência feita pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte possa ser mantida e respeitada, em especial em controle concentrado de constitucionalidade. Bom dia a todos. Bom dia. Com a palavra o desembargador Saraiva. Senhor presidente, malgrado a bem elaborada sustentação do doutor advogado, eu mantenho a argumentativa trazida no voto proposto, inclusive agora com pedido de vista do desembargador Lermando Mota. Mantenho pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Senhor presidente, Pois não. pela ordem, eu acredito que o eminente desembargador Lermando Mota haverá de verificar melhor essa questão, porque, máxima venda do desembargador Saraiva, pelo que está escrito aqui no relatório e até no voto, eu tenho uma grande dificuldade de julgar esse processo, de pôr meu voto no sistema, porque o relatório ele é ínfimo, desembargador Saraiva. Máxima vênia, eu sei do volume de trabalho que nós temos e trabalho até nesse sentido de que os votos sejam mais concisos, mas, repetindo aqui minhas desculpas a Vossa Excelência, realmente está impossível se julgar aqui, pelo menos para mim, com base no que está escrito. Realmente o relatório não diz nada em termos de argumentação para justificar a decisão de Vossa Excelência. Então eu vou esperar o voto do desembargador Lermando. Mesmo assim, na sequência, eu iria pedir vista do para examinar melhor o processo, porque realmente o advogado fez um relatório completo da tribuna, o que não consta realmente a justificar aqui
alicerçar, escorçar o voto de Vossa Excelência, Máximo Vênia. Senhor presidente, só dizendo que o relatório e o voto estão objetivos sobre isso. Eu também aguardo o voto visto. Também aguardo o voto visto, Vossa Excelência. Os demais, face ao pedido de vista antecipada do desembargador de Lermano, aguardam alguém que adiantar o voto à sua posição? Apesar de já ter lançado, eu acho que seria conveniente esperar. Aguardar o voto de vista. Então, após o voto do relator, pediu vista antecipado do desembargador de Lermano Mota, os demais disseram aguardar o voto visto. Obrigado, Excelência. Bom dia. Na nossa relação, não temos mais processo possível de julgamento. Indago se há algum feito que independe de pauta na ordem judicial. Não houver, declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Expedientes algum? Nenhuma, Excelência. Na pauta administrativa temos alguns processos. O primeiro, que é oriundo da pauta anterior, é uma minuta de resolução que dispõe sobre o juiz leigo do sistema de juizados especiais no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Adequação necessária feita pelos juizados especiais e em virtude de algumas alterações que foram feitas e não conseguimos disponibilizar tempo para os senhores, achamos por bem trazer apenas nessa sessão. Foi disponibilizada a minuta e indago se há alguma observação, algum esclarecimento que queira ser Senhor feito. presidente, pela ordem. Pois não. Em função de ser o coordenador dos juros, como todos os colegas aqui o sabem, esse texto que consta da resolução que está sob exame aqui da Corte é da maior importância para o sistema do juizado do Estado. Foi um trabalho muito minucioso, Vossa Excelência determinou que a sua assessoria... Exatamente, foi feito em contato com o setor do Departamento do Juizado Especial, Vossa Excelência lá deu a colaboração e tudo. Então eu quero agradecer a Vossa Excelência pela vontade específica de fazer com que isso hoje viesse a plenário. E eu convidamos os colegas, se quiserem ter mais uma visão mais detalhada, pode aguardar, mas o texto está muito chuto e representa aquilo que os juizados precisam para funcionar, que já funciona muito bem. O juizado do Estado do Rio Grande do Norte é público e notório, ele é de uma eficiência muito grande, não é? Não só, eu digo de todos os juizados, sobretudo na capital, dado o volume de processo, não é? São 14 juizados civis e 2 criminais, mas eles andam muito bem, presidente, com o apoio de Vossa Excelência que tem dado, e eu aí peço aos colegas para que, se concordarem, aprovar aí. Muito obrigado. Algum esclarecimento? Podemos aprovar? Então, declaro aprovado. Na esta pauta, temos o pedido, submetendo aqui o pedido para homologação desta Corte, de ato referendo da Presidência que autorizou o desembargador Amaury Moura a ausentar-se do Estado no período de 24 a 26 de abril do corrente a fim de realizar procedimentos de exame, referente a exames médicos. A Corte autorizou, todos de acordo, para homologação. Também a autorização para o afastamento da desembargadora Berenice Capuchu, o qual solicitou o usufruto de 3 folgas compensatórias para os dias 16, 17 e 20 de maio. Não é isso, desembargadora? Em razão de plantões jurisdicionais anteriormente prestados. Estamos deferindo, todos de acordo. Na pauta do dia temos dois assuntos. A primeira é a lista de antiguidade do juiz de direito.
estamos submetendo para aprovação a lista de antiguidade, com as devidas alterações, inclusive da sessão da desembargadora Berenice, que teve que ser atualizada a lista com as devidas retificações. E, nesse caso, a doutora Sandra Simões de Souza Dantas Elado passa a ser a mais antiga agora. A lista foi disponibilizada, segue as informações da Corregedoria de Justiça. Indago se algum dos colegas tem alguma observação. Então, a Corte aprovou a lista de antiguidade. O outro processo da pauta do dia é uma minuta de resolução que institui o programa de preparação para aposentadoria e valorização de magistrados e servidores do âmbito do Poder Judiciário do nosso Estado. Isso é uma exigência do CNJ, que o Tribunal constitua uma comissão para dar apoio, não só a colegas, mas como a servidores que estão próximos da aposentadoria e aqueles que se aposentaram recentemente, para a dificuldade, muitas vezes, de se adaptar àquela nova sistemática. Essa situação também vai uma assistência mais além, porque muitos dos nossos aposentados e pensionistas, às vezes, têm até dificuldade para, como foi recentemente, essa prova de vida que tinha no sistema do Estado. Alguns colegas estavam com muita dificuldade de entrar e foi o Departamento de Recursos Humanos que prestou assistência para os colegas que tinham dificuldade para fazer essa prova de vida, uma vez que ela foi exigida pelo sistema da entrada no sistema do site do Governo do Estado. Então, é uma comissão que vai funcionar permanentemente para dar assistência em tudo que os inativos precisarem, não só os magistrados, como os servidores também. E nós seguimos essas orientações do CNJ. Tem uma participação também na escola com relação a cursos para os colegas aposentados e servidores aposentados. E a possibilidade até de que eles participem mais ativamente dos próprios trabalhos, colaborando com o trabalho do Poder Judiciário do Estado, caso assim deseje no futuro. Indago se há algum esclarecimento, podemos aprovar essa resolução. Então, só parabenizando, Excelência, pelo trabalho da resolução, que está bem elaborada, e dando a oportunidade dessa valorização para quem está prestes a se aposentar e para quem já está aposentado, até mesmo, às vezes, um acesso, né? Uma chegada aqui no prédio é importante, porque facilita com essa resolução, dá a chance do aposentado ter um acesso mais facilitado, ser observado, mesmo que tenha saído da instituição. E essa situação, desembargadora Lourdes, ela foi constatada na prática nessa última campanha de prova de vida dos inativos, que alguns servidores tiveram dificuldade de fazer essa prova e não puderam receber os seus salários, os seus benefícios, na data que foi liberada, porque o sistema travou a percepção. Aí tiveram que se socorrer aqui da estrutura do recurso humano, do TJ, fazer e receber o atrasado, porque houve digamos assim, o banco bloqueou por causa da norma do Estado para fazer essa prova de vida. Então, alguns receberam só depois que fizeram o procedimento. Não temos mais processos ou na pauta do dia. Indago se algum colega tem algum feito que independa de pauta. Nenhum. Então, temos algumas indicações e propostas. A primeira, moção de congratulação pela passagem natalício do desembargador Manuel dos Santos, que ocorrerá no próximo dia 29. Também com muita tristeza,
Propor um voto de pesar pelo falecimento do nosso colega aposentado, Dr. João André de Brito Chaves, também pai da juíza Sabrina Smith Chaves, ocorrido no último dia 20. Dr. João André, excelente pessoa, de fino trato, e meu colega de concurso era... Não, acho que foi de Vossa Excelência. Foi do... Exatamente, é porque eu me enganei, porque eu tinha... É porque ele trabalhou no Oeste, nós tínhamos uma convivência tão próxima que eu até... Eu acho, presidente, que você é da turma da filha dele. Não? Da filha dele, não, a filha dele foi depois. Foi? Depois. Mas era uma pessoa de excepcional trato, convivência, grande colega, lamento profundamente. Também gostaria de avisar os colegas, desembargadores das câmaras cíveis, de representante do Ministério Público, da redação de uma sessão civil extraordinária para o próximo dia 8 de maio, após a nossa sessão do Pleno, para julgamento do incidente de assunção de competência IAC 081-5022-33, da relatoria do desembargador João Rebouças. Essa é uma matéria de extrema importância, pois trata do momento válido para a apresentação do diploma do curso superior do concurso da PM. Isso tem sido objeto de inúmeros recursos e algumas pessoas estão em situação de incerteza porque não houve a definição. Houve várias decisões em primeiro grau que conflitaram e trouxe um certo, digamos assim, a grande dor de cabeça para algum dos participantes. Então, essa comunicação. Então, comunicações e proposições do doutor Eduardo, desembargador Cláudio. Não, Excelência. Desembargador Expedito. Não, Excelência. Desembargador João Rebouças. Sem proposição. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, só agradecer os votos de boas-vindas do reitor. Desembargador Dilermano, comunicação e proposição. Alguma comunicação ou proposição, desembargador Dilermano? Não tem, Excelência. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, eu rapidamente quero me acostar às formulações de Vossa Excelência, em especial a do voto de pesar pelo falecimento do Dr. João André. E por quê? Nós somos colegas de turma do concurso e ele foi a primeira comarca Upanema, que Vossa Exatamente. Excelência conhece muito bem, e era meu caminho. Eu e de Dr. Alceu Cico, nós passávamos por Upanema, parávamos, íamos tomar um café, porque era aquele homem muito elegante, chique, né, que transitava naquela estrada ali sem asfalto, só areia, e eu ia para Augusto Severo e Alceu para Janduí, mas a parada obrigatória era na residência do Dr. João André. Então eu quero me acostar, inclusive a esposa dele, Dona Roberta, e as 4 filhas, dentre elas, e 5 netos, dentre elas a nossa colega Sabrina. Era só isso. Eu até sugeri aqui que todos nós subscrevêssemos o ofício. O que é que acha, desembargador? Melhor. Desembargador Ibanez. Não tenho, presidente. Desembargador Glauber. Também não, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Senhor presidente, eu queria autorização, eu vou requerer autorização para me ausentar do estado dia 30, próximo, 7, 8, 9 e 10 de maio, para tratar de assuntos TRE, mas não vou me afastar da jurisdição. Da minha parte, autorizo, todos de acordo. Faz bem. Desembargadora Lourdes. Sem comunicações. Desembargadora Berenice. Não tenho, Excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Não tenho não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar. Alguma comunicação, proposição? Não, Excelência. Só também manifestar solidariedade à família do Dr. André, especialmente, né, a esposa e as filhas, que também fazem parte do nosso círculo de convivência. E também agradecer a essa casa as congratulações com relação ao recebimento do título de cidadã natalense, né? Fiquei muito honrada e agradeço também esse reconhecimento da Corte. Muito obrigada. A comissão nós vamos formar, foi aprovada a resolução e agora nós vamos estruturar. Só para esclarecer, nós já temos um espaço físico, já
para dar apoio mais, digamos assim, um apoio mais presente aos aposentados. Nada mais, a Vereadora declara encerrada a sessão.